Então, Renata, você tá boa, querida? Estou bem, estou ótima. Então, Renata, nós aqui do YouTube, do canal do Tibirias, gostaríamos de saber como você chegou até o Gaspareto, como você chegou na Metafísica da Saúde, como você conheceu o Tibirias, o que ele trouxe de bom para você, porque eu fiz esse canal em homenagem ao Tibirias, a egrégora dele, a luz dele. Não que ele não seja uma pessoa, um espírito, ou quando ele passou aqui, já muito querido e evoluído e aplaudido. Não, ele não depende de mim nem das minhas louvações. Mas eu quis fazer isso porque eu tenho um agradecimento com ele, com a pessoa dele, com a alma dele, com a egrégora dele, muito grande, muito profunda. E você é uma convidada com muito carinho, porque foi você que me deu a ideia de fazer esse canal. E o Fidelis e o próprio Fábio da Grace me ajudou muito, porque eu não entendo nada. Então eu gostaria que você falasse de você, da metafísica, do seu trabalho, como você chegou até nós. Então, primeiramente, muita gratidão, Sônia. Você sabe da admiração que eu tenho por você, pela sua dedicação em estudar a metafísica há tanto tempo e por ter compartilhado comigo e com outras pessoas a tua experiência pessoal, tá? Para falar do Gaspareto, eu tenho que falar da minha infância. Eu era uma criança esquisita, muito sensível à energia dos ambientes e à energia dos adultos com quem eu interagia. Aos 10 anos, eu estava assistindo um programa do Goulart de Andrade e vi um rapaz fazendo um trabalho de pictografia e aquilo me chamou muita atenção. Era de noite, bem de noite, é horário de criança, já está dormindo, e eu estava assistindo o Goulart de Andrade e eu vi o Gaspareto com os pintores fazendo o trabalho da pictografia e depois ele deu uma entrevista. Aos 12 anos eu comecei a estudar a dança e a espiritualidade do meu jeito. Conheci alguns centros kardecistas, como a Ramatiz. Depois eu conheci o trabalho do Trigueirinho, que foi um instrutor que fez um trabalho incrível em Carmo da Cachoeira. E em 2005, eu, por acaso, me deparei com o programa Encontro Marcado do Gaspareto. E eu lembrei, quando eu olhei aquele programa, que aquele rapaz que estava falando era o mesmo que eu vi lá atrás, quando eu tinha 10 anos de idade. Agora, como psicólogo, pós-graduado em Gestalt, metafísico, e ainda assim continuava com o trabalho de ser um canal da espiritualidade. Em 2005, eu comecei a estudar metafísica. Que beleza, Renata! Em 2005, eu comecei a estudar metafísica, mas eu não imaginava em trabalhar com ela. Eu queria aquele conhecimento que estava sendo disponibilizado para colocar na minha vida pessoal em todas as áreas. Na área financeira, na saúde, nos relacionamentos, no trabalho. E comecei a estudar com Gaspareto, fui para São Paulo, voltei, e nisso foi 17 anos, já são 17 anos de estudos na metafísica. Eu abri mão de 3 faculdades que eu ia para as aulas me levando, mas sem sentir uma ressonância com a minha alma.
Eu ia porque a gente está numa sociedade que diz, né, que as pessoas precisam de uma faculdade, um conhecimento acadêmico. Não que eu não vejo valor nos estudos, vejo valor, reconheço, mas eu tentei fazer, mas não preenchi a minha alma. Então, eu fazia a faculdade, estudava metafísica paralelamente. Então, saía do ginásio e ia no centro de Umbanda dançar, porque eu adorava os atabaques, eu não queria fazer ginásio, eu queria ir no centro. Certo. Olha como é que é a vida, né? Isso. Aí eu abri mão da faculdade, desisti de fazer e comecei a estudar metafísica mesmo. Em 2010, o Gasparetto já tinha o espaço dele aqui no Rio, o espaço Espiritualidade Independente, no bairro da Glória. E eu fiz o curso de terapeuta metafísico. Foi o primeiro curso que eu fiz com formação. Depois destes, eu fiz N cursos na área de terapias holísticas, complementares. Mas o que tocou mesmo, a minha essência, foi a metafísica. E é isso. Aonde você se encontrou assim na linguagem do Gasparetto foi na metafísica. Isso. Eu também, eu me encanto com a metafísica, né? Porque ela tem respostas, né? Ela é inteligente, né? Ela é possibilidade, né? E eu também sou apaixonada pela metafísica. A metafísica que eu aprendi com o Gasparetto, porque tem vários, eu acho que todos querem chegar no mesmo lugar, a linguagem, mas a linguagem dele é uma linguagem que me toca muito e que minha alma entende. A sua também foi assim. Sim. E assim, você fala assim que existem vários instrutores, né, da metafísica. Tem vários muito bons, tem o professor Hélio Couto, que faz aquele trabalho incrível, sabe? Mas eu acho assim, que quem começou a semear isso aqui no Brasil foi o Gaspa. Quando ninguém falava nisso, porque passou os outros instrutores, né? Ele foi o Joel, o Goldsmith, passaram, mas eles fizeram a transição, desencarnaram, e quem é que ia relembrar da metafísica? Veio o Gasparetto. E o trabalho dele continua, maravilhoso. Isso mesmo. E depois a coisa cresceu de uma tal forma, que tem várias linhagens, né? Várias formas de trabalhar, várias formas, mas todas com a mesma essência, né? Isso que é bonito. Isso. Que umas tocam mais a gente, outras tocam mais outro tipo de pessoas, mas Sônia, você travou para mim, viu? O que importa é que tocam e que curam. Fidele. Voltou, Sônia? Voltou. Voltou para você? Voltou. Então vai, continua. Continua, conta que nós ficamos até amanhã, mas nós queremos saber. Então, vou falar como eu conheci você, né? Foi colocado aquela página nas redes sociais do Memorial do Gasparetto. E nisso porque você conheceu o primeiro memorial do Rubens. Isso.
Aí ele postou um vídeo seu, Sônia Roseira. Aí eu adorei aquele vídeo, porque parecia que era alguém que era meio que cria do Gaspar. Aí eu fiz uma busca e vi um canal seu, Sônia, no YouTube, com um vídeo muito antigo que você... O Grupo Gasparito desencarnou. Isso. Você fez um vídeo, aí eu entrei, depois do vídeo eu entrei em contato com você pelo Instagram e a gente se conheceu melhor naquele grupo de leitura metafísico, O Corpo, Seu Bicho Inteligente, em que... Com Tibirias, isso, que foi um livro que foi com a instrução da egrégora do Tibirias, que era um dos mentores do Gaspareto. O Gaspareto, quando ele foi estudar lá fora, ele estudou com a Louise Hay, né, durante um tempo, então ele aprendeu muita informação a respeito do corpo, da importância da gente ter uma mente educada, sadia, para que o nosso corpo acompanhe em saúde, para que ele tenha saúde a partir dessa mente, dessa cabeça boa, né? Quando o Gaspareto voltou para o Brasil, ele trouxe isso para a gente. Eu não era aluna dele na época, mas eu sei do que ele falava quando ele dava as aulas aqui para a gente, né? Que ele que trouxe a proposta da Lucy Hay para o Brasil. E logo depois ele recebeu as instruções... Porque o Gaspareto foi morar lá fora e ficou muito amigo dela, né? Tanto é que ele trouxe, com permissão dela, o livro dela, um pequenininho, que parece um dicionário, né? Então, o olho esquerdo, uma função, olho direito, braço direito, esquerdo, e bem fininho, ele fez a capa, está incorporado de Matisse, e aí ela autorizou ele a publicar aqui na editora Vida e Consciência dele. Sim. E acabou fazendo um curso que era o carro-chefe dele. Você é o seu terapeuta, né? Você cura o seu corpo. E foi aí que eu me encantei com o trabalho dele. Porque se eu sou responsável por mim 100%, se eu sou responsável pelas minhas doenças, eu sou responsável pelas minhas curas. Se eu posso me deixar doente, me fazer doente, eu posso me curar. E eu fiquei encantada, Renata. Fiquei encantada com isso. E aí eu comecei a estudar a metafísica do Gaspareto, a metafísica da Louise Hay, a metafísica. Depois apareceu o Calunga falando do bicho, da sombra. Depois apareceu o Tibirias falando da sombra com muito mais propriedade. Calunga se retirou e entrou o Tibirias. E eu cantei. Foi quando eu perdi todos os meus movimentos de pernas, de braço, e voltei lá dentro mesmo do nosso colegiado com o ensinamento do Tibirias e do Gaspareto. Mas muito mais do Tibirias, porque quando eu falo do Gaspareto com muito respeito, mas como o canal. Mas de quem mesmo assim me emociona e me envolve é o Tibirias, que conseguiu fazer só esse livro aqui, né? O Corpo, Seu Bicho Inteligente. Isso aqui é minha Bíblia. Uhum. Isso aqui eu leio de manhã, de tarde e de noite. E esse aqui, que não tem nada a ver, mas que Tibirias me dê licença, né? Isso aqui, ó. Peraí. Aqui. Isso aqui é minha Bíblia. Eu durmo com eles embaixo do meu travesseiro. Porque qualquer dúvida, qualquer coisa que acontece na minha vida, na minha casa, com os meus filhos, com o meu marido. Olha, agora mesmo acabou de acontecer um milagre. O meu filho saiu do quarto dele e vinha ajudar o Fidelis para sair a nossa live. Bonita, assim, do jeito que nós estamos. Quer dizer, isso é Deus, isso é eles. Eu tenho dormido, eu tenho dado canos no Eduardo, tão cansada que eu ando,
por ter ficado bonito muito tempo no hospital, e eles te acordam, e eles falam no seu ouvido, sabe? Eles são espíritos muito afins de te ajudar você a crescer, a você amadurecer, a você desenvolver os seus talentos, a sua sombra, porque isso me encanta, Renata. Isso. Então, também. E você? Também. Como é que você fez? Eu acho o trabalho do bicho, a pesquisa do bicho, o que Tibirias, né, trouxe como informação de oitavas muito altas da espiritualidade, mostrando que qualquer ser humano pode ter a conexão com a própria essência, mas com o pé no chão. Sabe, às vezes eu vejo pessoas que seguem o seu caminho espiritual e pensa em abandonar o mundo material porque acha que a matéria não tem o seu valor, que só o espírito tem valor, só o mundo espiritual. Só que a gente está dentro de um corpo material. Um corpo material que tem necessidades, que tem responsabilidades, deveres a cumprir. Então, essa informação do bicho, que foi trazida de forma bem didática por Tibirias, através do Gasparetto, abre um caminho muito grande, sabe? Que, na verdade, Soninha, concordo com você. É um conhecimento que sempre existiu. Sempre. Só que, infelizmente, tudo ficou muito institucionalizado, né? As religiões passaram a tomar propriedade de uma parte sensória que é natural do ser humano. E agora o ser humano... exato, e ele tirou. Né? Ele precisa reaprender a ter a conexão com a sua parte sensória, que é a parte do bicho, e a sombra dele. Eu não falo, não é sombra psicológica, é sombra sensória, a parte do instinto. Para que, através desse contato, ele se conecte com a própria essência dele, e a essência vai agir através dele. Né? E quando a gente fala em essência, a gente fala em forças divinas. As forças das estrelas, as forças dos mentores ligados às leis do alto, porque muito se fala, né, em guardiões, muito se fala naqueles que, entre aspas, proporcionam um poder pessoal ao ser humano para ganho de aquisições na matéria, que tem seu valor, mas pouco se diz que a essência é que tem a conexão com as leis divinas e faz com que ela possa, e essa essência, ela te guia ao longo dos dias, ao longo do seu processo evolutivo, sabe? E assim, se a gente soubesse dessa beleza que é de estar conectado com aquilo que a gente é lá dentro, como ia ser mais fácil o nosso caminho? Como ia muito ser mais. Nossa, que maravilha! Como seria mais didático a gente se colocar aqui dentro, em primeiro lugar. Não é que você seja o centro do universo, não tem nada a ver. É você ser o centro da própria vida. É nessa conexão com a própria alma e com o bicho é que a gente sabe, a gente que é da metafísica, que
que a gente é 100% responsável por si. Independente dos desafios que uma pessoa tenha, e todos nós passamos por desafios, ainda assim, somos responsáveis pela nossa existência. Então, a gente sai daquele papel, daquela vítima que só culpa o outro, só pensa em se vingar, fazer justiça com as próprias mãos, fazer um ganho secundário, sabe? Ou usar aquilo que tem de conhecimento pelo ego negativo. A gente sai desse papel e se pergunta, se eu dentro de mim tem uma essência, e essa essência é divina, o que essa divindade quer fazer através de mim? O que essa divindade quer me informar? Sabe? Exatamente. Então é isso, é assim que eu sinto a questão do bicho. O livro é maravilhoso, que a gente estudou lá no grupo, né, a cada domingo, e esse livro eu já tinha estudado ele um pouquinho, mas estudar no grupo foi maravilhoso. E muito mais tem na plataforma do Gasparetto Play, né? Tem aquelas aulas lá do bicho, do Tibirias, que são aulas que possibilitam que a gente possa lembrar, sabe? Parece que está ensinando, está até ensinando. Exatamente. Está recordando aquilo que a gente já sabe, sabe? É isso. Que maravilha, né, Renata? Eu fico muito emocionada e eu fico muito feliz de saber que, além de mim, claro, não o pessoal de São Paulo, porque nós éramos em 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 3, dependendo ele tinha vários grupos de aulas, né? E saber que por aí, pelo mundão, existem pessoas que conhecem Gasparetto, que conhecem Tibirias, que conhecem a sombra de uma outra forma, né? É uma outra, como você disse, né? É uma outra linguagem, é uma outra explanação, né? E eu fico muito feliz. E você está trabalhando com isso no seu consultório? Você aceitou, porque você tem uma linha totalmente diferente da minha, né? Então, de estudos e de colocações mesmo, né? Então, eu gostaria de saber, você está aplicando isso no seu consultório, nas suas clientes? Sim, eu atendo aqui no Rio, agora presencialmente, no Swadharma Yoga. Maravilha! Que é o espaço metafísico do Rio de Janeiro, que é como se fosse uma extensão da minha casa interior. Eu tenho minha casa interior, que é onde eu vivo, japonesa, e tem Swadharma Yoga. Que delícia! E lá é uma porta aberta aqui no Rio de Janeiro para metafísica. Também atendo online, né? Tem o trabalho da terapia metafísica. Ah, é? Tenho. Você atende online também? Uhum. E tem um trabalho... Isso é muito bom. E como é que você faz? Você dá o seu celular pelo WhatsApp? Como é que é? Sônia, então, deixa eu só concluir o que eu estava falando. Tem um trabalho que eu desenvolvi... Pode concluir. Chamado Ahimsa Yoga, que eu chamo de Yoga para sensíveis. Eu sou instrutora de yoga, mas antes de ser instrutora de yoga, eu já estudava yoga há muito tempo. Então, eu percebi que, como uma pessoa sensível, como mulher, que as pessoas, assim, elas estão muito, muito agressivas. E quando eu falo da agressividade do outro, eu falo da minha também, tá? Então, eu achei necessário desenvolver a Ahimsa Yoga, que é o corpo na terapia.
É um atendimento personalizado, em que eu coloco a metafísica, mas eu também coloco a parte bioenergética com o movimento do corpo, tá? À distância, o Sônia, o atendimento ele é feito pelo Google Meet, tá? Eu tenho uma página no Instagram que é o melhor em você.terapeuta, e tem meu telefone lá, vocês podem falar comigo pelo WhatsApp, viu? Sei. Que legal! Ô, Renata, o que é essa yoga na metafísica, no bicho, em todo esse autoconhecimento que você tem? Como é que funciona para você ou a coisa é natural? Você está atendendo, de repente entra, você tem que falar mais ligada ao bicho ou mais ligada a uma coisa mais sensível, mais calma? Como é que funciona? Soninha, a Ahimsa Yoga... Por exemplo? A Ahimsa Yoga, ela veio, além de perceber a agressividade das pessoas, eu percebi, caminhando pela escola kardecista, Grande Fraternidade Branca, budismo, eu percebi que muitas pessoas sensíveis precisam de terapia. Precisam, mas devido à resistência ou até a um paradigma muito antigo, eles acham que terapia, que basta a religiosidade, basta a espiritualidade, que terapia não tem seu valor. Mas só que elas estão sofrendo. Elas estão sofrendo psiquicamente, emocionalmente, mentalmente, mesmo seguindo um caminho espiritual. E estudando a metafísica e colocando em prática na minha vida, eu percebi que não precisa ser assim. A pessoa não tem que ficar seguindo um caminho conectado à espiritualidade, sofrendo, achando que está pagando um karma, achando que aquilo é o karma dela e que tem que ser assim, e deixa para lá, que Deus vai dar um jeito, como se fosse um nada, sabe? Então, eu quis desenvolver um trabalho em que a terapia ela seja colocada naquele atendimento, mas a terapia trabalhando também o corpo. Porque pessoas que passam por grandes traumas, sofrimento a longo tempo, isso fica somatizado no campo, né? E às vezes a pessoa quer trabalhar aquela cabecinha tão atormentada, mas o corpo está traumatizado. E é importante muito trabalhar sofrido. E o psicológico também. Isso, quando está muito sofrido. Certo. Mas que é muito interessante, né? Porque existem várias formas. Eu fiz muito terapia de grupo, terapia individual, com psiquiatras do HC, médicos, neurologistas, né? Porque eu tinha uma angústia, um desencontro, e eu só fui descobrir que esse desencontro com o Gasparetto, que ele dizia, você tem buracos na sua alma, no seu espírito, que precisa ser preenchido de amor por você. Ai, como eu não entendia nada do que ele falava. Eu achava que eu precisava casar, ter marido, aí casava, tinha marido, filhos, isso e aquilo, e era tudo espiritual, eu comigo mesma. E até hoje
é eu comigo mesma. Então, sabe, deve ser maravilhoso esse seu trabalho, porque eu acho que o maravilhoso é essa mistura, né? É essa conscientização de cada, vamos dizer, condimento, né? Que você usa naquela situação para, né? É como se fosse você uma grande cozinheira, né, Renata? Então, ela está precisando um pouquinho de sal, ela está precisando um pouquinho de pimenta do reino, ela está precisando um pouquinho de orégano, e você dá na dosagem certa, e ela sai dali feliz, né? Porque a finalidade da gente é ver o paciente, o cliente, muito feliz, né? Muito com alto amor, porque eu sofri muito desamor, mas desamor de mim, eu sei o quanto é gratificante você ver seu paciente feliz, né? Muito. E você, quando vê seu paciente feliz, é porque você já está feliz, né? Você já está preenchida. Isso. Porque você não pode ensinar uma coisa que você não conhece, uma coisa que você... Porque os médicos, antigamente, e eles estudavam aquilo. Então, o rim se trata assim, um pulmão se trata assim. Hoje a gente já sabe que o pulmão não se trata assim. Tem 50% da psicologia do pulmão, tem 50% aquele fígado, aquele baço, aquele coração. É tudo quase 70% do psique da pessoa, né? Sim. E a gente hoje trabalha tudo muito junto, né? É muito gostoso, né, Renata? Sim. Eu fico muito feliz por você. Eu estou muito emocionada e muito, assim, gratificada, porque você é assim. A vida puxou cada um de vocês para que eu desenvolvesse um talento meu, depois que Luiz morreu. Então, puxou Rubens com o museu e eu desenvolvi alguns talentos. Depois apareceu o Neves, depois apareceu o JC, depois apareceu o Lúcio Morigi, depois apareceu... E você foi a que mais me entusiasmou em abrir esse canal do YouTube, que é uma coisa que eu não entendo absolutamente nada. Nada, eu nem sei. Quando eu me vejo, eu falo, mas o que eu estou fazendo aqui? E eu estou aqui. E eu estou aqui falando, e eu estou aqui divulgando, e eu estou aqui trabalhando. Na cozinha mesmo, bem simplesmente, bem humildemente. Mas é com tanto amor, sabe, Renata? É com tanta gratidão. E hoje é o dia da gratidão, né? Que é 11/11, não sei o que eu não entendo nada de numerologia. Mas é uma coisa assim, é um sentimento de gratidão, dos milagres que acontecem na nossa vida. Eu fico muito feliz mesmo. E estou muito feliz de saber que você também está se colocando na sociedade, no mundão, que não é fácil, né, querida? Não é fácil. Não é fácil. E é engraçado, né? Que às vezes o caminho fica mais estreito, mostrando que realmente não é fácil. Aí a gente desiste. Eu falo a gente, não, falando por mim. Eu acho que já estudei tanto tempo, eu acho que não é minha área, não vou trabalhar com isso, não, mas a vida chama. Sabe? A vida, ela lembra... Eu todo dia falo isso. Ai, meu Deus, olha, eu tenho tanta coisa para fazer. Tem o Nilton que me dá tanto trabalho, tem minha casa, sabe? Eu acho que não é... Sabe, eu entendi, eu falo o que eu sei, mas eu não vou me dedicar. Quando eu falo que eu não vou me dedicar, aparece alguma coisa na minha frente. E nós estamos se dedicando. E eu acho que você é muito jovem, é muito moça, e você tem muita sabedoria, e você tem mais mesmo que passar para as pessoas essa coisa boa,
esse ensinamento seu, sabe? Essa gratidão que você tem pela vida. Eu acho isso tudo muito lindo. E eu só tenho que te agradecer. Eu ter te conhecido, você ter me procurado, eu ter feito o estudo que foi maravilhoso. Inclusive, eu até queria depois fazer o estudo do livro, se você quiser, eu não sei, das leis do Calunga, que é maravilhoso. Você já leu esse livro dele? As Leis da Vida? Não, Calunga não. Verdades do Espírito. Não, esse livro não. Eu nunca tive. Ai, olha, esse livro é maravilhoso. Sim. Esse livro é aquele livro que você está angustiada e você fala, ai, Calunga, o que eu faço agora? O Fidelis falou para mim fazer isso, eu não sei fazer nada disso. E aí a vida vem e o seu filho sai de lá, acho que medianizado, porque o meu computador é velho, o meu telefone é uma porcaria, eu nem sei o que eu tô... Ele tudo primeiro. Mãe, mas é um absurdo. Como é que você se propõe a fazer uma live num aparelho desse? Eu falo, filho, é assim que a gente vai. Né? E vem com toda aquela bondade que eu não sei de onde ele tirou, porque não tem paciência. E tanto é que eu não peço nada para ele, eu peço tudo para o Fidelis, eu peço para o Rubens, eu peço para quem aparecer na minha frente. Os outros filhos que Deus me deu. Então, Renata, eu acho que eu estou satisfeita. Estou satisfeita com a sua postura, com a sua presença. Sabe que você está mais bonita? Você engordou ou é a imagem que está deixando você mais cheinha. Mas você está com um rosto mais saudável, mais alegre, mais bonita, mais feliz mesmo. Obrigada, querida. Obrigada. Então, agora eu te pergunto, Renata, aonde está o Fidelis e como nós vamos encerrar essa nossa conversa, esse bate-papo na cozinha, esse bate-papo, como dizia o Gasparetto, para que as mulheres, as donas de casa, que ele adorava as donas de casa, que a mãe dele era uma grande dona de casa, que ele admirava muito, a dona Zíbia Gasparetto. E ele gostava muito de elucidar a mente das donas de casa, que cuidavam da casa, dos maridos, dos filhos, e faziam as comidas gostosas para a família, porque é o berço de uma nação, de uma família, né? As mães. Então, onde está esse filho nosso agora? Como é que nós vamos encerrar essa live? Sônia, eu só queria, se você me permitir, falar uma coisa. Quando a gente conversou... Espera só um minutinho, ele está me chamando. Edu? Espera só um minutinho. Vai falando que eu estou ouvindo. Só um minutinho, tá? Um minutinho só. Você sabe que é muito gostoso. Você sabe por que eu não fico assim magoada ou ofendida? Ou porque eu aprendi com o Luiz. Ele dizia, é assim. Eu não sabe, quando eu fui fazer teatro com ele, que ele fez uma peça para mim, ele dizia, Sônia, você não, até o português errado tá certo. Porque você não tem que saber. Você não fez uma faculdade para ser atriz. Você não fez uma... Claro que nós devemos respeitar o nosso público, né? Fazer do nosso público o nosso melhor. Mas é tão bom quando você é natural. Pronto, aí você vai ensinar. A Renata vai colocar algumas coisas ainda e você vai nos ensinar como desliga, né, meu amor? Tá bom? Fica aí na linha, tá? Tá. Um beijo. Pode falar, Renata. Soninha, ainda quando a gente estava estudando o livro do bicho, eu
conversando com você, eu falei assim, Sônia, você tem que abrir um canal seu, porque é muito significativo uma pessoa estudar mais de 25 anos a metafísica e você ter colocado em prática aquilo que o Gasparetto ensinava, colocou no seu jeito e teve resultado. Quando uma pessoa consegue isso, ela abre um caminho para que outras almas possam entender que elas têm um caminho também de sair de situações desafiadoras, que ninguém precisa ficar batendo a cabeça contra a parede, achando que não tem solução. Então, assim, querida, que esse seu canal, Roseirando na Espiritualidade, possa ser assistido por muitas pessoas. Por aqueles que estão já como na terceira idade, ou jovens, em escolas, nos asilos, e que cada pessoa que te ouvir, Sônia, ela te veja como uma referência de alguém que fala sobre bicho. O bicho, a parte sensória que caminha com a gente até o último dia de vida na matéria e vai continuar com a gente do outro lado em outra constituição. A matéria fica, mas a parte vital caminha, a essência vai junto. E aquilo que a gente consegue, exatamente, a nossa maestria com o bicho, a gente leva. E é um material maravilhoso. Eterno. Isso. Então, assim, que você seja ouvida por muitas pessoas. Você fala muito bem, sabe? Você tem a experiência mesmo, alguém que viveu na pele e que tem condições de mostrar um caminho, sabe? Desejo a você muito sucesso. É verdade. Você conseguiu me convencer e é por isso que eu estou aqui. Eu acho que o Tibirias ficou te cutucando assim. Vai lá, Renata. Eu vou convidar a Renata para ficar cutucando a Sônia, porque ela me prometeu, mas ela está muito desligada da coisa. Ela está muito... não que eu tivesse abandonado, mas eu estava assim, sabe, tentando querer me encontrar. De que forma? Sem querer ser arrogante, sem querer ser... assim, parecida. Parecida eu já sou, né? Não dá. Depois que eu ponho uma pena, não dá para mim não ser Aparecida. Mas é Aparecida num outro sentido, sabe? Então, se vai ter uma pessoa me ouvindo, se vai ter milhões de pessoas me ouvindo, mas um dia, aquilo que você falou, aquela pessoa que precisa ouvir, ela vai clicar e ouvir como eu ouvi, como eu fui indicada pelo, né? Eu acho isso maravilhoso. Está jogado no ar, está assim, solto no ar para aquele que Deus, as forças divinas, o Tibirias, achar que deve ouvir e aprender. Certo, querida. Tá bom? Tá bom. Muita gratidão, viu?